Sem mais delongas, eu quero ler com você o que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, e no versículo de número 27, que diz assim a palavra do Eterno: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Tome assento, por favor. Eu quero nessa noite ministrar num tema, e essa pregação o Senhor me deu essa madrugada, assim que eu tinha terminado a ministração e fui me deitar lá em Murici. Eu não conseguia dormir e comecei a pensar e conversar com Deus. E como de costume eu pego a Bíblia e vou ler aleatoriamente a palavra de Deus, e alguma coisa eu sei que Deus vai me chamar a atenção. Eu decidi ler a carta aos Coríntios. E como é a primeira carta, eu decidi ler o primeiro capítulo. E no primeiro capítulo eu encontrei 2 versículos que me chamaram muita atenção. Paulo fala isso aos Coríntios, e é muito interessante porque ele diz isso àquela comunidade. Porque Deus escolheu esses coríntios. Porque que Deus escolheu aquelas pessoas daquela cidade de Corinto. Quando você vai estudar sobre a história daquela cidade portuária, aquela cidade que tinha e nela se manifestou, de todas as cidades bíblicas, a que mais se manifestou o poder e a glória divina foi em Corinto. A gente precisa parar para tentar entender o porquê de algumas coisas acontecem na Bíblia. Nada é à toa. Quando você vê Paulo iniciando a sua primeira carta, e no seu primeiro capítulo, dizendo à comunidade de Corinto, que Deus literalmente escolhe coisas loucas do mundo para confundir sábias, escolhe coisas fracas do mundo para confundir as fortes, escolhe coisas vis e desprezíveis, que não são, para aniquilar as que são. Ele está tentando dizer alguma coisa. E aí quando você continua lendo a carta aos Coríntios, você vai ver agora Paulo falar da presença divina sobre a igreja de Corinto, e vai dizer, e vai ver, melhor dizendo, ele vendo que na manifestação do poder de Deus na terra, nesta cidade, os 9 dons de Deus eram manifestos sobre a igreja. Que igreja era essa? Que os 9 dons se manifestaram. Que igreja era essa? Que povo era esse? Será que era um povo extremamente intelectual? Será que era um povo extremamente inteligente? Será que aquela igreja era formada por nobres, por pessoas da elite? Quem era a igreja de Corinto, que nela se manifestou tanta graça, tanto poder, tanta unção, tanta cura? Lá, ver milagres era a coisa mais comum. Batismo com o Espírito Santo era uma coisa comum. Pessoas terem revelações era a coisa mais comum, e era tão comum que Paulo chega a dizer assim: eu preciso organizar essas revelações, porque vocês, ao invés de um se levantar para profetizar, se levanta 4, 5 profetizando. E ele não estava dizendo que os outros não estavam sendo usados, ele estava dizendo: todos estão sendo usados por Deus. Ele diz: olha, aí as pessoas conseguem interpretar as línguas estranhas. Tem pessoas aí com o dom da palavra da sabedoria. O cara abre a boca e as pessoas ficam: meu Deus, o que é isso? Quem está falando da boca desse cara? A igreja de Corinto era uma igreja que ela é conhecida na Bíblia como a igreja avivada, poderosa. E ela foi o veículo que Deus usou para poder explicar para a nossa geração, para o cristianismo que veio depois daquela época, como funcionam os dons espirituais. Então o que tinha nessa igreja? E eu fiquei buscando tentar entender, pastor Fábio, que igreja era essa, que tinha tanta graça de Deus,
E aí eu estudando, relembrando sobre as coisas que estudei ao longo dos cursos que fiz de teologia, sobre a cidade de Corinto, uma das coisas que eu descobri é que, a despeito de ser uma cidade portuária, a nobreza romana era muito rica e próspera ali, mas a comunidade grega era muito pobre naquela região. E eles eram tão pobres e tão pobres, que naquela época, uma das profissões que mais eram elucidadamente evidenciadas era a prostituição. Lá na cidade de Corinto, aquela cidade tinha muita prostituição, e eu estou falando no sentido de gente que cobra para fazer sexo. Porque os navios mercantes que quando iam encostar ali, passavam meses no mar, eles pagavam a essas mulheres, então elas faziam filas para estarem servindo a esses homens que estavam vindo como marinheiros do mar, de meses sem tocar numa esposa, ou tocar numa mulher. Paulo chega a dizer que era necessário que a mulher colocasse um véu na cabeça, para que ela fosse diferenciada das mulheres que não eram prostitutas. Por quê? Porque as pessoas naquela época identificavam quem era e quem não era prostituta a partir da roupa que ela vestia. Então a comunidade em si que vivia lá era uma comunidade pobre, prostituída, carente, ignorante. E aí quando eu olho para isso, para uma igreja carente, uma igreja pobre, uma igreja formada de pessoas que não eram intelectuais, que não eram da nobreza, que não eram da realeza, e vejo nela se manifestando a graça que salva, a graça que liberta, a graça que cura, que transforma. Aí você vai ver na cidade de Corinto, pessoas que historicamente ao passarem por lá, tendo contato com o evangelho da igreja de Corinto, experimentaram a graça de Deus e foram transformadas de forma poderosa. E quando eu percebo isso, eu entendo porque Paulo começa a sua carta dizendo: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É como se Deus estivesse iniciando a sua escrita a essa carta aos Coríntios. É como se Deus estivesse inspirando Paulo a dizer assim: eu escolhi o que ninguém escolheria. Eu separei o que ninguém gostaria de ter para si. Eu quero para mim o que é desprezível, o que não serve para ninguém. E daí Deus me deu um tema. E nesse tema eu quero ministrar nesta noite. Quem serve Jesus aqui? Se você é um servo de Cristo, você pode ter certeza. Nós somos a mais louca e improvável escolha divina. Você vai entender isso. Eu e você somos a mais louca e improvável escolha divina nesta terra. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que desde Adão até os dias atuais, você vai ver Deus deixando a sua marca de improváveis na terra. Deus separa, por exemplo, Abraão e Sara, um casal estéril, para eles se tornarem os pais da nação mais poderosa do mundo, que é a nação de Israel. Que o mundo inteiro, há mais de 5.000 anos, tenta dizimar, destruir, consumir, tentam acabar com essa nação, com esse povo, com a raiz desde Abraão, e eles permanecem ali, porque Deus escolhe um casal estéril, para deste casal estéril fazer uma nação. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver Deus escolhendo Davi, o menor na casa, um homem de cabelo ruivo, um homem que tinha aparência fraca, para se tornar o maior rei em Israel. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver Maria, uma menina de 12 anos,
que morava numa cidade pobre, de família pobre, que vivia numa casa pobre, mas que Deus olha para ela e diz: eu te escolhi para ser a mãe do Filho de Deus, do Salvador do mundo. Você vai olhando para a Bíblia, você vai ver que o apóstolo Paulo, um religioso extremista, ignorante, assassino, é escolhido por Deus para ser o maior evangelista de toda a história do cristianismo. Aí você vai navegando na Bíblia, você vê Deus escolhendo um menino que estava passando, que ninguém sabe o nome dele, que ninguém sabe quem ele é, mas ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, e Deus disse: com esses 5 pães eu farei o improvável, com esses 2 peixinhos eu farei o impossível. E um menino com 5 pães e 2 peixinhos consegue servir alimento para mais de 25 mil pessoas. Você vai olhando para a Bíblia, você vai vendo que um ladrão, um pequeno cobrador de impostos, se torna uma potência evangelística nas mãos de Jesus, quando encontra-se com Jesus. Você vê Jesus chegando na cidade de Gadara, encontrando um endemoniado, um homem que era desprezado, um homem que as pessoas tinham medo, mas que quando ele se encontra com Deus, na pessoa bendita de Jesus, o improvável lhe acontece, o impossível lhe acontece, e de gadareno, endemoniado, possesso, ele se torna o homem que evangelizou as 10 cidades gregas mais difíceis de serem evangelizadas. Quando você vai olhar para a Bíblia, você vai ver Deus escolhendo os pescadores, pessoas ignorantes na fala, no jeito e no trato, para se tornarem os fundadores da maior religião do mundo, o cristianismo. E você vai navegando na Bíblia, e nós passaríamos o dia aqui falando de pessoas das quais eram nascidas e separadas para não darem nada na vida, mas Deus olhou e disse assim: eu quero ela, eu quero ele, e essa loucura para o mundo, este improvável para o mundo, será a minha maior loucura na terra. Eu e você somos a louca e improvável escolha divina, meu irmão. A Bíblia fala de um homem chamado Natanael. Quando você lê o livro de João, no capítulo 1, no versículo 43, você vai ver que lá está escrito assim: no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe se torna um seguidor de Cristo. No versículo 44, Filipe, ele era de Betsaída, da cidade de André e de Pedro. Filipe então acha Natanael, e olha o que ele diz para Natanael: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Quando Natanael ouve que Jesus era de Nazaré, a primeira coisa que Natanael diz em João, no capítulo 1, é quem? Da onde? De Nazaré. Nazaré era uma cidade pequena, diminuta, de pobres, de pessoas miseráveis. As pessoas que não tinham condição nas outras cidades eram jogadas para Nazaré. Ela era a cidade periférica, era uma cidade suja, é uma cidade onde as pessoas que moravam naquela época só moravam porque não tinham opção. Era onde o governo dizia assim: joga para lá, bota para lá. E aí a Bíblia diz que quando Filipe se encontra com Natanael, e o texto bíblico diz que Natanael era justo. E quando o texto diz que ele era justo, ele está dizendo assim: ele era um homem praticante da Torá. Era um homem que a Bíblia diz que ele ficava debaixo da figueira estudando a Torá. E sabe por que ele ficava debaixo da figueira? Porque era honroso e honesto para um homem estudante profundo da Torá estudar debaixo da figueira. E o texto diz que esse homem justo e honesto, ao ouvir falar que Jesus vinha de Nazaré, ele despreza Jesus. Ele olha assim: da onde que esse tal profeta vem? Jesus vem da onde? De Nazaré. Não pode ser não. Pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Disse Natanael. Jesus aparece para ele. Quando Jesus aparece para ele, ninguém sabia que Natanael se escondia na figueira quando ele iria buscar a leitura da Torá. Ele entrava mata dentro e ele procurava uma figueira, se escondia embaixo dela, ia ler a Torá, estudar. Mas os olhos do Senhor estavam sobre ele. A Bíblia diz que Jesus olhou para Natanael. Quando Natanael desprezou, ele diz assim:
eu te via quando tu estavas na figueira. Ele olhou e disse assim: tu és profeta realmente. E aí a Bíblia vai se desenrolar, e Jesus vira para Natanael e diz assim: agora a partir de hoje vem e segue-me. Tu vais ser um seguidor meu, um apóstolo de Cristo. Deus escolhe pessoas improváveis, meu irmão, para tornarem loucura aos olhos dos homens. Quando eu vou olhando para a Bíblia, meu irmão, e tentando entender por que que Deus faz essas escolhas improváveis, pastor Fábio? E obviamente eu podia citar aqui a mim, você, aquele irmão, aquela irmã, aquele outro. Mas eu quero falar aqui de algumas características que eu consegui identificar olhando para a Bíblia, de pessoas que são improváveis de Deus. Quem acredita aqui que é um improvável de Deus? Levante a mão e diga glória a Deus. Você acredita nisso realmente? De madrugada, Bia, quando eu estava com Deus fazendo essa mensagem, eu dobrei o joelho um momento e disse assim: Deus, eu não tenho dúvida de que eu sou um improvável, porque tudo que era para dar errado já deu na minha vida. Tudo que não era para dar certo não deu na vida. Todos os caminhos que eu podia tomar para poder estar morto, eu já passei. É por isso que tem aquela cultura na igreja, que as igrejas evangélicas são as igrejas dos ex. Ex isso, ex aquilo, aquela ali é ex aquilo, aquele é um ex não sei o quê. Então eu sou ex não sei o quê. Quando dá uma oportunidade para o irmão dar um testemunho aqui, ele diz: eu era ex-trocado, eu era ex-pichador, eu era ex-corredor de kart, eu era não sei o quê. Todo mundo era ex alguma coisa. Mas a bem da verdade, quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, há características específicas na vida desses improváveis. Elas são intrínsecas, elas estão emanando na vida dessas pessoas. E dentre as características que a Bíblia relata, eu quero trazer só 3, porque o nosso time é curto. A primeira delas está em 1 Coríntios, por favor, capítulo 1, versículo 27, abra aí a sua Bíblia. A primeira característica de um improvável de Deus, de alguém que realmente é improvável, é alguma loucura divina nessa terra. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Aí para, o versículo continua dizendo assim, de novo, repete. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. A primeira coisa que eu quero que você entenda, eu e você somos escolhidos dele. A primeira coisa que você precisa entender é que não foi você que escolheu Deus. Quem já aceitou Jesus no coração, levanta a mão assim, só para eu saber. Já, não já? Você está erradíssimo. Você nunca aceitou Jesus no coração. Isso é a maior bobagem que a gente fala. Eu, pastor Júlio, pergunto aqui, quem quer aceitar Jesus no coração? Não é assim que a gente faz? É o maior erro que a gente faz quando a gente está falando essa frase. Porque não somos nós que estamos aceitando Jesus. É Jesus que está dizendo assim, eu vou te aceitar aqui comigo. Não é Ele que precisa de mim, sou eu que preciso dele. Não é Ele que depende de mim, sou eu que dependo dele. Não é Ele, meu irmão, que precisa de salvação, sou eu que preciso de perdão, salvação, cura, milagre. Somos nós, aleluia. Então não foi você que escolheu Ele, foi Ele que olhou e disse assim, eu escolhi você. Você sabe por quê? Você vai se lembrar agora. No dia que você entregou sua vida para Jesus, sabe o que aconteceu no seu coração? Alguém perguntou, você não quer entregar sua vida para Cristo? E aí começa aquela batalha dentro da alma da gente. Uma parte da gente fica com um desejo de ir lá na frente. Algumas pessoas choram, algumas pessoas ficam ali relutantes. Uma outra parte começa a dizer assim, mas tu não vai mais poder fazer isso. Se tu virar crente, que a gente já fala assim, tu não vai mais poder beber, tu não vai mais poder se prostituir, tu não vai mais poder se drogar, tu não vai mais poder andar de kart, não vai poder mais fazer nada. Mas quando você decide se entregar a Cristo e decide vencer todas essas barreiras e rompê-las, sabe o que acontece? Você se torna na terra mais alguém que Deus escolheu para o improvável acontecer.
para o impossível acontecer. Começa no mundo espiritual uma trajetória que você não tem capacidade de mensurar e de imaginar para a sua vida. Deus começa a traçar uma mudança de planos tão radical em você, que as pessoas, alguns meses depois, quando te veem, elas começam assim: o que aconteceu contigo? Tu está diferente. O que está acontecendo? Tu mudou até teu jeito de falar, tu mudou o jeito de se vestir, tu mudou o jeito de andar, tu mudou o teu jeito de ser. E aí você começa a falar para essas pessoas: algo dentro de mim mudou, porque Ele me escolheu. Quando Jesus estava com seus apóstolos, pastor Fábio, no capítulo 15 de João, ele diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Sabe o que é isso, paulista? Deus diz assim: eu escolhi você e escolhi pelo nome. Eu quero é você, é fulano de tal, é ciclana. Esse Deus é um Deus de improváveis, que Ele escolhe, que Ele separa, que Ele seleciona, que Ele diz: eu quero você. E sabe o que é interessante? Durante anos a gente passa a vida dizendo assim: ou tu vem pelo amor, ou tu vem pela... Não é assim que a gente faz? Durante anos eu lutei contra essa frase. Durante anos eu briguei com essa frase, porque ela quebra todo o meu livre-arbítrio. Mas o meu conceito de livre-arbítrio, ele é muito diferente do cristianismo romano, que está dentro da igreja evangélica, inclusive. Meu conceito de livre-arbítrio é muito diferente do que muita gente que está aqui sentado me ouvindo. Então nem vou começar a esboçá-lo aqui, que aí seria uma aula de teologia. Mas quando eu olho para essa frase: se tu não vem pelo amor, tu vem pela dor, e ela parece ser tão forte, porque parece Deus forçando a barra, parece que Deus está quebrando princípios que Ele criou. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você for um improvável de Deus, se você for a maior loucura divina nesta terra, para confundir os sábios, você virá. Mas você virá, não é porque Deus forçará apenas a situação, é porque Deus olhou para você e te escolheu com privilégios, dos quais Ele quer levantar em você o nome de Jesus para ser glorificado. Quando Deus separa uma pessoa nesta terra, ela pode dar voltas e voltas e voltas e voltas, mas vai chegar um momento em que ela terá o entendimento de que quanto mais ela gira, mais ela fica parada, de que quanto mais ela patina, mais ela não sai do lugar, até ela entender que não se torna apenas uma necessidade seguir a Cristo, se torna uma forma de seguir em frente nesta vida. Cristo nos escolheu, irmão, para sermos improváveis na mão dele. E é interessante, porque se somos a mais louca escolha de Deus, me faz pensar que a maioria aqui eu conheço. Até porque a maioria das pessoas que estão sentadas aqui são minhas ovelhas. Então a maioria de vocês aqui eu conheço. São poucos aqui, porque os que eu não conheço não têm intimidade. E uma coisa eu sei: tem muita gente sentada aqui me ouvindo, que tinha tudo para dar errado, viveu tudo de errado, nasceu marcado para sofrer, cresceu, viveu muitas vezes coisas difíceis. Tem gente aqui que foi abandonado pelos pais. Tem gente aqui que foi quase fruto de um aborto. Tem gente aqui que não conheceu pai e mãe. Tem gente aqui, meu irmão, que tem uma história de vida que, se ela te conta, você chora com ela. Tem pessoas aqui sentadas me ouvindo, que quando você vai vendo, você diz: meu Deus, como é que pode? Que história triste, que dificuldade. Mas você não entende como é que essa pessoa sobreviveu, como é que ela passou por isso. Tem gente aqui que passou por essa pandemia e passou fininho, meu patrão, quase para morrer. Viu a morte todo dia chegando e diz assim: é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. E não morreu. Quando eu olho para estas coisas, eu vejo Deus olhando para pessoas como nós, pessoas como eu e você, um Zé Ninguém, um perdido, um quebrado, um ferido, um abandonado, um alguém que muitas vezes foi até marginalizado, um depressivo. E olha para mim, para você, e diz: você será um improvável nas minhas mãos. Você será aquele que eu mostrarei a minha glória.
Você será aquele onde as pessoas conhecerão que existe Deus no universo. Você será aquele que mostrará ao mundo que eu sou vivo e real. Porque quando Ele entra nas vidas das pessoas escolhidas por Ele, sabe o que Deus faz? Deus literalmente diz: a partir de hoje tu serás o meu improvável. Quem é improvável de Deus aqui nesta noite? A segunda característica que eu vejo na vida de uma pessoa que é improvável, e essa eu acho fantástica, está em 1 Coríntios capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia, versículo 26, diz assim: porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, olha que interessante, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, que não são, para aniquilar as que são. Você sabe qual é a segunda característica que eu vejo nesse texto? E que eu acho muito interessante a gente citá-la. É que quando você é um improvável de Deus, além de ser escolhido por Ele, você será transformado por Ele. Quem entende o que eu estou dizendo aqui? Você será transformado por Ele. Ninguém chega na presença de Deus, meu irmão, e fica do mesmo jeito. Ninguém entrega a sua vida para Jesus e consegue ficar igual, meu irmão. Ninguém conhece e é escolhido por esse Deus e continua do mesmo jeito. Algumas mudanças começam a acontecer dentro de nós, e elas começam de dentro para fora. E isso é tão curioso, que quando a gente olha para a Bíblia, abra em 2 Coríntios capítulo 3, por favor. 2 Coríntios capítulo 3. Quando eu olho para Deus escolhendo a gente para ser o seu mais louco, improvável escolha nesta terra, Ele tem que nos transformar em alguma coisa, para que a gente realmente seja essa diferença. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? Que de glória em glória Deus vai te mudando, dia após dia Deus vai te transformando. É por isso que tem pessoas que entram na igreja totalmente diferentes do que elas estão hoje. E aí quando você passa muito tempo sem ver uma pessoa, que de repente ela vira um crente, como a gente costuma dizer nominalmente, e aí ela muda o cabelo, ela muda a barba, ela muda o jeito de falar. Ela era uma pessoa que ela se vestia de uma forma, ela começa a se vestir de outra. E eu não estou estereotipando. O que eu estou tentando lhe dizer é que aquilo que Deus vai fazer na sua vida e na minha, quando nós somos improváveis na mão dele, começa lá dentro da nossa alma. Deus começa a passar dentro do nosso coração e limpar as nossas maiores e mais profundas feridas. Deus começa a sarar na nossa mente as coisas mais difíceis de serem tratadas. Deus começa a colocar diante de nós esperança e vida para pessoas que um dia desistiram de viver. E sabe por quê? Porque Ele é um Deus que transforma os seus improváveis. Quando eu olho para a Bíblia, eu descubro uma coisa curiosa em 1 João, no capítulo 1, versículo 9. O texto diz assim, só levanta a mão quem é pecador aqui e dá glória a Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9 assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você sabe o que acontece no processo de purificação e transformação de Deus? Deus literalmente, Ele é o único capaz de nos perdoar e de nos fazer ficar purificado destes pecados. Não importa quão terrível você tenha sido nesta terra, se você for um improvável de Deus, Ele é aquele que transforma a sua e a minha vida. É por isso, irmãos, que quando eu olho para a Bíblia, eu acho esses ex hoje dentro da igreja. Você vai dentro das igrejas evangélicas, o que mais você vai achar são ex-assassinos, ex-traficantes, ex-drogados, ex-pichadores,
ex-marginais, ex-prostitutas, ex-isso, ex-aquilo, e ex-alcoólatra, ex-ladrão. E você vai vendo esses ex e fica tentando entender. Parece que a igreja é formada só de bandidos, só de gente que não presta. Só que o que você não entende é que essas pessoas que um dia foram isso e agora não são, elas não são porque elas são bonitinhas, porque elas se esforçaram, porque elas tomaram uma decisão de mudança de vida, mas simplesmente porque Deus olhou para elas e escolheu elas e diz assim: agora eu vou, depois de te escolher, eu vou te transformar, e o teu testemunho mostrará a minha glória, porque aquilo que a medicina não conseguia fazer, que os psicólogos não conseguiam tratar, que a polícia não conseguia mudar, Deus vai lá e transforma em uma nova criatura. E a sociedade que um dia olhava e dizia: isso não presta para nada, vê a pessoa passando e não entende, coça a cabeça, meneia o rosto, tentando compreender o que está acontecendo, e depois tem que admitir: lá vai alguém que Deus transformou, lá vai alguém que Deus libertou, lá vai alguém que Deus escolheu nesta terra. Onde estão os improváveis de Deus aqui nesta noite? Nós somos improváveis na mão deste Deus. Quando eu olho para Filipenses no capítulo 1, no versículo 6, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Ei, essa transformação ela é contínua, então acalme seu coração. Tem gente que diz assim: pastor, eu queria tanto que Deus já me libertasse disso, pastor, eu queria que Deus mudasse meu marido, pastor, eu queria que Deus transformasse a minha mulher, pastor, eu queria tanto que Deus fizesse isso. Ei, te acalma, tem um tempo, Deus começou, a Bíblia diz que Ele termina. Deus começou a grande obra, Ele vai terminar. Essa semana uma mãe chegou para mim e disse assim: eu estou tão feliz, porque eu orei tanto, pedi tanto para Deus levantar o ministério do meu filho, amei, pedi, clamei, chorei, disse: Senhor, levanta, levanta. Anos se passaram, as pessoas desistiram, as pessoas não acreditavam, nem ele acreditava, mas Deus olhou e disse: lá do ventre eu tinha te escolhido, lá do ventre eu tinha te separado, e tu és o meu improvável. Deus escolhe as coisas mais loucas para mostrar a sua glória. Quem são os loucos de Deus aqui, meu irmão? Nós somos esses, que nós somos incompreendidos muitas vezes. Nós não temos medo de coisas que naturalmente as pessoas têm. E eu acho tão interessante, porque quando o mundo espiritual nos enxerga, ele nos enxerga pelo olhar divino, enquanto a humanidade nos olha como pessoas pequenas. Oh, meu irmão, eu fico pensando, para eu entrar ali numa prefeitura, se eu não for com um Sandro da vida que é metido com política, se eu não for com alguém que entende de político aqui, ninguém nem me recebe. Mas se eu dobro os joelhos aqui, ou no meio da rua e digo: Deus, o Senhor diz: eu estou aqui, pode falar. O Criador do universo, meu irmão, porque Ele escolhe você. Esse é o nosso Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo uma das coisas mais incríveis acontecendo no livro de Ezequiel. Quando eu olho para pessoas que dizem assim: pastor, mas eu acho que eu não sirvo para nada. Pastor, eu não sinto que para mim nada pode mais mudar. Eu me sinto como se eu tivesse morto. Eu me sinto sem vida. Deus parece que não olha mais para mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Existe um texto na Bíblia que mostra que Deus, quando escolhe alguém para ser o seu improvável, Ele transforma um impossível em impossível. Ezequiel capítulo 37 relata uma história muito interessante. A Bíblia diz no versículo 1 assim: veio sobre mim a palavra do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs diante de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, só tu sabes. Então ele disse a mim: profetiza sobre esses ossos, e disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e fareis crescer carne, e sobre vós estenderei pele, e porei vós em espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei
profetizei, escute isso. Então eu profetizei como me deram a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se um rebuliço, os ossos se enganaram, cada um no seu osso. Eu olhei e viram os nervos sobre ele, crescendo a carne, estendeu-se pele sobre eles, mas não havia ainda neles espírito. Ele me disse: então profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre os mortos para que vivam. E eu profetizei, que ele me deu a ordem, e o espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram de pé, um grande exército extremo. Você sabe o que eu estou te dizendo? A Bíblia fala que Ezequiel, ao olhar para aquele vale, um cemitério de ossos, ele olha e diz assim: assim está o exército de Deus, assim está o povo de Deus, assim talvez esteja muitas vezes eu e você, e a gente fica sem esperança, sem acreditar numa mudança ou no milagre. Aí Deus olha para a gente porque Ele nos escolhe, Ele olha para a gente porque Ele transforma. Ele olha para a gente e para as nossas circunstâncias e diz assim: eu vou mudar o quadro. Ele olha para aquilo que você não acredita mais que tem jeito, assim: eu vou mudar o jeito. Ele olha para aquilo que é impossível, porque o médico te disse não tem mais jeito, ele diz: eu vou mudar este prognóstico. Ele olha para mim e para você e diz assim: profetiza, declara, lança uma sentença de vitória, abençoa, estende a mão, exclama a esse Deus, porque você foi escolhido. Aleluia. Pode aplaudir mesmo, porque Ele é digno de ser adorado. Pode aplaudir mesmo. Pastor Fábio, se Deus pode levantar um exército, e o texto diz que foi um exército que Deus levantou, de um mundo de cemitério, o que Deus não pode fazer na minha vida e na sua, meu irmão? O que Deus não pode fazer na sua vida, André? Quem somos nós para achar que esses limites que a vida tem nos cercado e nos dado, elas realmente são limites que impõem Deus a ficar num canto da parede? Você sabe qual é o maior problema nosso hoje? É que a secularização está extraindo a fé do povo de Deus. A secularização está forçando que eu e você deixemos de enxergar a verdade mais bíblica de todas. Nós estamos caminhando nessa terra, vivendo pela fé em um Deus impossível, em um Deus improvável, em um Deus que nos surpreende. Então, quando você olhar para as suas limitações, quando Deus olhar para você e você se enxergar dentro dessas limitações, lembre-se de que você é um escolhido por este Deus para ser improvável. Louvado seja o nome de Jesus. A terceira e última característica nesta noite, e essa eu acho incrível, está em 1 Coríntios, capítulo 1, por favor, para que possamos encerrar. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 30, diz assim, e eu quero que você escute bem isso: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se do Senhor. Pastor Juarez Júnior, qual é a terceira característica que está nesse texto? Quando eu olho para esse texto, eu descubro a terceira e principal característica de uma pessoa que é improvável de Deus. Nós somos, além de escolhidos por Deus, nós somos, além de transformados por Deus, nós somos capacitados por este Deus. Você pode não ter dinheiro para pagar uma faculdade, você não pode talvez dinheiro para fazer um curso, você pode talvez não saber escrever direito, você talvez não tenha condições muitas vezes de se expressar direito, mas nas mãos deste Deus improvável, deste Deus do impossível, Ele é poderoso para fazer de você boca divina nesta terra, que surpreende os mais sábios homens e mulheres. É por isso que na história da humanidade
servos e servas de Deus, em momentos históricos, abriram a boca com frases simples e mudaram o curso da história. Quando eu vou olhar para a palavra de Deus, eu lembro-me que li aqui com vocês 1 Coríntios, quando fala no capítulo 1, no versículo 27, que ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, que ele escolhe as fracas para confundir os fortes, que ele escolhe as vis e desprezíveis para aniquilar as que são. Eu preciso entender, é impossível eu, não sendo sábio, confundir um sábio se eu não for capacitado pela maior sabedoria divina. É impossível eu vencer o forte sendo fraco se a maior força do universo não estiver em mim. É impossível eu aniquilar as forças do mal se as forças do bem não estiverem em mim. Então uma coisa que eu entendo é que muitas vezes quando a gente acha e olha para essas pessoas que dizem, mas como que pode, pastor? Como que isso é possível? Como que isso pode acontecer? Quando eu olho para a palavra de Deus e entendo nela, o que a Bíblia está dizendo é que Ele é aquele que me capacita a fazer coisas que são impossíveis de serem feitas. E é por isso que eu e você já experimentamos em algum momento dessa história de caminhada, algo que a gente disse assim, como foi que isso aconteceu? Quem já viveu uma experiência em que você viu que não tinha como aquilo acontecer, mas aconteceu? Levanta a mão assim, só para eu saber. Quando eu estava fazendo essa ministração, eu fiquei tentando lembrar de algumas circunstâncias na minha vida que eu vivenciei. E eu fui buscando em Deus, como é que pode? Tantas coisas que acontecem na vida do crente, na vida de nós que somos servos de Deus, e às vezes passam tão batidas. Eu lembrei da história de uma mulher, e eu já citei essa história aqui no púlpito, e ela é uma mulher muito pobre, e ela conta que ela pede em uma rádio, ela entra no ao vivo, ligando para o rádio, que alguém ajudasse com comida a ela, que ela era uma crente, que estava passando muita necessidade, mas que Deus tinha dito para ela naquela noite, que ela iria receber uma grande bênção na casa dela, e que ela deveria ligar para o programa e pedir. O cara que estava lá no programa diz, irmão, seu pedido está no ar, lance aí o endereço, e a gente vai ver aí o que vai acontecer. Ela conta que algumas horas depois, aparece um carro preto, estranho, desce um cara todo estranho também, uma roupa estranha, com muitas compras. E ela pega essas compras, muito alegre, porque o cara diz assim, olha, eu ouvi na rádio, e a senhora disse que Deus tinha dito, que iria mandar alguém aqui a comida, eu vim trazer a comida aqui. Ela começa a dar glória, começa a dar aleluia, ele está serinho olhando para ela, serinho. E ela vai botando para dentro, chorando, se alegrando, e ele olhando serinho, ele vira para ela e diz, mas eu vim ali lhe dizer agora, não foi Deus que lhe trouxe essa comida não. Porque eu não sirvo a Deus, eu sou satanista, sirvo ao diabo, e vim aqui lhe dizer que quem está lhe dando essa comida é o próprio Satanás. Ela levanta a cabeça ainda com um saco na mão, olha para ele sorrindo e diz assim, Deus usa até o diabo, meu irmão, para fazer a sua obra. Coisas improváveis que pessoas vivenciam, que parecem falácia, que parecem histórias com mas que Deus revela a sua glória para mostrar aos seus escolhidos que quando Ele escolhe, Ele separa, quando Ele separa, Ele transforma, quando Ele transforma, Ele capacita para fazer a diferença. E quer ver só uma coisa interessante na Bíblia? Na Bíblia eu vejo Deus usando muitas situações para poder confundir a sabedoria e a inteligência da ciência humana. Quando você vê Êxodo capítulo 14, você vai ver que Moisés está diante do Mar Vermelho, um bruto de um mar, um exército atrás, inimigo querendo destruí-lo. A Bíblia diz que ele clama a Deus, Deus olha para ele, e se fosse um ser humano como eu diria assim, vamos construir uma ponte, ou vamos entrar nos barcos, para a gente atravessar o mar.
A Bíblia diz que Deus olha para Moisés e diz assim: o que é que tu está parado? Está esperando o quê? Quebra todas as leis da física, derruba todas as leis que existem, que impede a água de ficar parada em pé. Dá uma ordem para a água e atravessa em pé enxuto. Ele levanta o cajado, o mar se divide no meio, ele atravessa em pé enxutos, porque esse Deus confunde as pessoas mais sábias do Egito. O povo do Egito passava andando dentro daquele mar antes da água cobri-los. E eu fico imaginando aqueles grandes do exército do Egito olhando para aquela parede de água e dizendo: como é que pode isso? Como é que pode isso? Sabe como é que pode isso? Porque Deus é aquele que capacita. E Ele não vai lhe capacitar nem me capacitar segundo a ciência humana, segundo o conhecimento humano, segundo a cientificação dessa filosofia que é humana. Ele vai colocar dentro de nós uma capacidade que só dele, para que quando a pessoa olhe para dentro de nós diga assim: só a Deus seja a honra e a glória. Só a Deus seja a honra e a glória. Eu olho para Josué. A Bíblia diz que Josué chega numa cidade chamada Jericó, que as muralhas de Jericó, eu estudei em Jericó, irmãos, eu fui do local, eu conheço, eu sei o que eu estou te dizendo. As muralhas de Jericó, elas tinham aproximadamente o tamanho que passava-se 2 ônibus em cima dela, um do lado do outro, de tão espessa que era. Elas eram intransponíveis por séculos, meu irmão. A Bíblia fala que Josué chega diante da cidade de Jericó, um exército inimigo. Josué ora a Deus: Deus, e aí, como é que a gente resolve? Não tem catapulta, não tem pólvora, não tem bomba. A gente mal aqui tem faca, a gente mal aqui tem flecha. Faz o que, Senhor? Deus: vocês vão fazer nada, vocês vão dar 7 voltinhas e cantar. Agora imagina que doidice. Deus pega e diz assim: dei 7 voltas, na 7ª para, começa a cantar, tocar chofar e adorar. O resto, vocês vão ver milagre. A Bíblia diz que ele dá a primeira volta, está todo mundo lá. Imagina o exército inteiro, meu irmão, dentro da muralha, em cima da muralha, olhando a doidice, o pessoal dançando em volta da muralha. Na 7ª volta, aí Josué diz assim: agora toquem chofar para Deus. Chofar é instrumento de adoração. Quando eles começam a adorar, está todo mundo olhando, as paredes começam a ruir, quebrando todas as leis que podem ser mais improváveis, incompreendidas, e a muralha cai diante daqueles homens. E sabe por que Deus faz isso? Porque Ele é um Deus que capacita você com coisas improváveis. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Sansão, um homem sozinho, levanta-se 1000 guerreiros filisteus contra ele. É por isso que eu digo para muito crente, quando vem dizer assim: pastor, a minha prova é muito grande. É nada, meu irmão, é a sua fé que está pequena. Pastor, o senhor não tem ideia da tribulação que eu estou passando. Eu digo: não, nem quero ter. Compartilha com o pastor Fábio, que ele gosta de ouvir lá no gabinete. Vai para lá, que ele vai ter paciência para ouvir, né, meu pastor? Eu já ouvi demais, agora é a fase dele. Mas brincadeiras à parte, quando as pessoas procuram a gente para falar, muitas delas não têm dimensão nem compreensão de que na verdade não são os nossos problemas que são grandes. Sansão era um homem sozinho. A Bíblia diz que ele vai enfrentar um exército de 1000 homens armados. Ele procura não ter uma espada, ele procura não ter um pedaço de pau. Ele olha uma queixada de jumento velho, um pedaço de osso. Ele pega aquela queixada, mas uma queixada na mão de um homem de Deus é diferente. Ele, com essa única queixada, a Bíblia diz que ele mata 1000 filisteus. Filisteus que estavam vestidos até a alma, com todo tipo de armamento, mas que não conseguiam derrotar apenas um único homem. Sabe por quê? Porque Deus nos capacita com as coisas mais improváveis que você pode imaginar. Quando eu olho para 1 Samuel no capítulo 17, eu vejo um jovem garoto que entra na batalha por um engano. Ele vai visitar os irmãos para levar comida, e chega lá, vê um gigante de 3,5 metros de altura ofendendo o exército do povo de Deus. A Bíblia diz que ele desce no ribeiro, pega 5 pedrinhas, uma dessas pedrinhas, ele atinge aquele gigante com uma pedra. Deus esmaga o maior gigante, o maior inimigo de Israel, diante de um garoto. Você sabe por que Deus faz isso? Porque Ele nos capacita. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Deus olhando para Sadraque, Mesaque e Abednego sendo jogados dentro de uma fornalha, meu irmão. O rei Nabucodonosor, quando olhou, se levanta espantado e diz assim: o que é aquilo? Não é possível. Os caras que foram jogados lá estão caminhando, e até o meu soldado que jogou morreu. Mas tem um 4º homem ali dentro, e ele parece com o filho dos deuses. Eu imagino Jesus aparecendo lá dentro, meu irmão, dizendo assim: calma aí, fica tranquilo, que esse fogo aqui não te queima. Queima o resto, mas você não é queimado. Aleluia.
são improváveis de Deus, são coisas das quais você não entende. Então, meu irmão, entenda. Eu não estou falando de pessoas sem capacidade, sem escolaridade. Eu estou dizendo aqui para você que existe um monte de pessoas na Bíblia que não tinham dinheiro, que não tinham beleza, que não tinham sabedoria, que não tinham nada, que todas as circunstâncias foram adversas à sua vida, mas elas eram escolhidas de Deus, elas eram separadas de Deus. E aquele que se glorie, glorie nisso, de exaltar o nome deste Deus. E para que eu possa encerrar, eu quero concluir a minha fala pedindo que você abra em 1 Coríntios, capítulo 1. Nesse mundo que tem hoje cerca de 8 bilhões de pessoas, o Senhor nos escolheu de alguma forma. E Ele escolheu, nos transformou, nos capacitou para um propósito. O Kyle vai lembrar disso. Eu sou extremamente radical em usar a linguagem de hoje como referência bíblica, dado o nível de distorção teológica que muitas vezes ela passa. Então eu fui buscar uma versão que pudesse me dar condições de compreensão melhor desse texto, sem ter que explorar a linguagem de hoje. Quando eu olho para 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26, e utilizo uma técnica de parafraseação para que a compreensão seja melhor entendida, eu leio o versículo 26 da seguinte forma: irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu as loucas coisas deste mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezáveis, que nada são, para reduzir as que são a nada, para que ninguém se glorie diante dele. E porém é por iniciativa de que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção, para que está, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Aquele que aqui nessa casa de Deus estiver, meu irmão, e entende que é um improvável de Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa nessa terra: Deus te escolheu para a sua única, exclusiva glória. Quando você olhar para si mesmo e olhar-se tão pequeno, olhar parece que não separado, não escolhido, alguém desprezado, lembre-se, você foi um escolhido de Deus nesta terra para ser o improvável. Você foi um escolhido de Deus nesta terra para fazer o improvável. Você foi um escolhido de Deus nesta terra para confundir aqueles que naturalmente não conseguem entender a grandeza deste Deus. E para que eu possa encerrar essa palavra, eu quero dizer uma coisa a toda a igreja. O diabo tem feito de tudo, irmãos, e raramente eu cito o diabo aqui no púlpito, mas hoje eu quero citar ele. E eu quero que você ouça o que eu vou dizer, porque eu vou encerrar a minha ministração. O diabo tem feito de tudo para paralisar e neutralizar a igreja nessa geração. Ele tem mexido com a nossa fé, ele toca na família, ele faz a gente desacreditar do chamado, de gente sentada aqui me ouvindo, que não acredita nem no próprio potencial. Tem gente aqui me ouvindo, que não entendeu o chamado de Deus para a própria vida, porque enterrou. Tem gente que era para estar aqui pregando, cantando, adorando, evangelizando, falando, pegou o talento, jogou debaixo da cama e disse assim: não quero isso para mim. E o diabo tem literalmente feito as pessoas culparem as igrejas. Ah, eu não vou mais na igreja por causa do pastor. Ah, eu não gosto mais na igreja por causa daquele irmão. Ah, eu me decepcionei com aquela fulana, por isso eu saí. Ah, eu não sei o quem, eu vou para aquela outra igreja ali, porque essa igreja não me serve mais. Ah, agora eu estou naquela ali, porque aquela ali que é a boa. Não, agora a moda está naquela, porque é onde Deus está manifestando. Pessoas completamente vazias, perdidas, e Satanás tem pego cada uma dessas pessoas. E ele não está brincando, porque o propósito dele é querer que eu e você esteja fora da casa de Deus, isolado, para nos matar. Ele faz isso. Ele primeiro te isola. Primeiro ele vai minando a tua vida, ele vai minando a tua fé, ele vai anulando, ele vai fazendo você se decepcionando com pessoas. E aí você começa a se decepcionar com fulana, que é tua líder, e você já não quer mais se relacionar com ela.
Você se decepcionando com fulano, que é o teu líder, com o teu pastor, com a tua pastora, com não sei quem, com fulano. E essas decepções vão fazendo você se afastando de Deus. Até chegar um momento em que, quando você perceber, da mesa de bar de um dia de onde Deus te tirou, lá você está sentado de novo, bebendo 2 vezes mais do que bebia antes, fazendo 2 vezes mais do que fazia antes, e buscando entendimento no vazio da alma, sem compreender o que aconteceu. Eu vim aqui nesta noite lhe dizer: você sabe por que Satanás faz isso? Você sabe por que Satanás ele tem tanta raiva de ti? Você entende por que ele tem planejado de todas as formas anular o seu chamado, usando as coisas mais incompreendidas que você pode imaginar? Você sabe por que o diabo tem tanto ódio de ti? Porque quando ele olha para ti, ele vê que você foi um escolhido de Deus. Ele vê que Deus olhou para a terra quando você ainda estava sendo gerada no ventre da sua mãe. E Deus olhou e disse assim: esse aqui será meu, essa aqui será minha. Eu farei dele a mais louca e improvável criatura nesta terra. Eu farei dele alguém que mostrará ao mundo a glória do meu filho. Coloque-se de pé nesta noite, porque eu quero lhe convidar nesta noite a exaltar a um Deus que te escolheu, que te separou e que te disse: eu te quero na minha presença, eu te quero comigo, eu te quero transformado, capacitado e escolhido na minha presença. Porque Ele é um Deus que seleciona loucos do mundo, loucos deste mundo, para mostrar que Ele é um Deus glorioso, o Deus dos improváveis, o Deus dos impossíveis, o Deus de milagres. A Ele seja toda honra, a Ele seja toda glória, a Ele seja todo louvor, a Ele, a Ele, a Ele. Eu quero lhe convidar nesta noite a adorar a Ele. Eu vim nesta noite, neste culto, para adorá-lo. Eu vim nesta noite trazer essa palavra para lembrar a você quem você é nesta terra. Eu vim aqui nesta noite dizer para você quem você é, porque nesta geração as únicas coisas que eu vejo é Satanás tentando nos confundir, tentando nos dizer que nós não somos o que somos, tentando tirar de nós aquilo que Deus nos deu. E nesta noite o Senhor te chama: você é a mais louca e improvável escolha divina. Louvado e adorado seja o nome de Adonai, de Adonai, de Adonai. A Ele seja glória, a Ele seja louvor. E nós Santo Espírito, deixa esse lugar da tua glória, Deus. Oh